Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Mirai Responde. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando pela primeira pergunta. Estou querendo começar posição em Santander, pensando para o longo prazo. O banco se recupera? Bom, uma dúvida hoje bastante comum entre os investidores diz respeito a Santander e Bradesco, porque eles foram os bancos que mais sofreram com a crise de crédito no Brasil e principalmente com o caso Americanas. E veja, em relação à crise de crédito, na prática esses bancos sofreram muito. Primeiro, por conta da inadimplência alta, que acabou crescendo, mas é uma questão muito estrutural, que nem é tanto imputável a esses bancos, precisamos reconhecer nesse ponto. Porque o que aconteceu na prática com esses dois bancos principalmente? Eles estavam mais agressivos entre os anos de 2020 e 2021. Por quê? Porque o custo de captação de crédito estava muito barato, ora, como a Selic a 2, 3%, eles captavam recursos junto aos agentes superavitários a taxas de 6, 5, 6 e conseguiam vender a 10. Então eles conseguiam ali uma margem financeira interessante. Acontece que a taxa Selic subiu em apenas um ano de 2% para mais de 10%. Isso fez com que as novas captações necessitassem de uma remuneração maior aos agentes superavitários. Então não bastava oferecer 5%, ou até menos do que isso. Na poupança, você conseguia pagar apenas 2%. Agora você precisava pagar 10%, principalmente em captações de CDB. Em poupança continuou em 6% ali. Acontece que os empréstimos anteriores feitos por esses bancos continuaram rendendo apenas 10%, porque a taxa Selic muda em pouco tempo, mas os empréstimos e financiamentos desses bancos, eles não vão mudar a taxa, nem podem fazê-lo no meio do jogo. A taxa acaba permanecendo, e isso acabou prejudicando o balanço desses bancos no curto prazo. Mas essa questão estrutural tende a se modificar, afinal de contas, já começamos um ciclo de queda na taxa Selic, o que tende a reduzir a inadimplência, porque torna mais possível ao brasileiro honrar com seus compromissos financeiros, ocorre uma expansão de crédito, o que acaba promovendo um crescimento do consumo e a busca por crédito junto a esses bancos, mas eles precisam agora se tornar mais conservadores, já que tiveram toda essa problemática. Então esse é o grande ponto. Eles vão conseguir se recuperar e continuar crescendo ao mesmo tempo? Porque veja, para se recuperar eles precisam ser mais restritivos, ao mesmo tempo que sendo restritivos eles não conseguem crescer. Então essa é a grande questão. Vamos olhar aqui o caso do Santander. O banco agora, as units, estão negociando aqui a R$26, negociando abaixo do valor patrimonial. Isso decorre do ROI, que caiu muito. O patamar de preços hoje do Santander é o mesmo patamar pré-pandemia, mas não chegou aqui no patamar pós-pandemia com o crash. Então, o banco nem caiu tanto assim, para ser sincero. O Bradesco sofreu mais. Qual a grande questão dessa crise de crédito? A margem líquida do Santander desabou para menos de 10%. E o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, caiu para apenas 8%, uma queda expressiva, porque um ROI abaixo de 10% significa que a empresa está dando um retorno para os seus acionistas inferior à própria renda fixa hoje, que rende 13% ao ano. Então por isso que o mercado acaba batendo muito nas ações. Dividendos pagos caíram bastante, mas tendem a ficar aqui próximos de R$2. Nessas cotações, você consegue um yield 6 a 7%. Então isso aqui já é um yield razoável. Olhando-se aqui para os destaques financeiros do último reporte trimestral, a margem tem melhorado, margem de clientes, tem aumentado aqui receitas com comissões, contudo, inadimplência para 90 dias cresceu, esse é o grande problema. A inadimplência continua crescendo ainda. O banco tem agora focado numa estratégia no segmento de alta renda, o que é muito bom. Nós vimos que nesse segmento de alta renda a inadimplência é muito inferior. Tudo isso acaba reforçando resiliência nesse cenário de crise. Então isso aqui é interessante atualmente com o Santander. O banco segue crescendo a sua carteira agro. Isso é positivo, mas o ROI ainda segue aqui, bem abaixo do que deveria. Um ROI razoável para o banco precisa ser superior a 15%. Em uma conversa que o BTG teve com a Head de Relações com Investidores do Santander, veja que o foco hoje é justamente o segmento de alta renda. O plano do Santander é ampliar a prateleira de produtos com opções de seguros e investimentos,
focar em investimentos. A atividade de seguros tem sido muito lucrativa. Nós vimos com o Bradesco, por exemplo, que se não fosse a operação de seguros, ele teria reportado inclusive prejuízo. Para esse ano, o próprio Santander reconhece que os resultados não irão melhorar significativamente, porque o banco está tentando aliar crescimento e recuperação. De qualquer forma, a recomendação do BTG é de venda em Santander. O preço estava R$ 28,50 nesse relatório, foi para 27, agora está em 26, então já chegou no preço justo atual, na visão do BTG a respeito de Santander. Mas aqui está o ponto interessante. O ROI atual do Santander está em 11, mas deve ficar em 14 em 2024. Então, em 2024, já vai haver ali recuperação do retorno sobre patrimônio líquido do Santander. E isso já deve se refletir nos preços. O mesmo deve acontecer com o Bradesco. Portanto, você só vai começar a ver sinais de recuperação no Santander a partir de 2024, com o ROI se recuperando. E aí, com os juros em queda, isso também vai reforçando ali a cada vez menor necessidade de provisões, porque o índice de inadimplência vai caindo aos poucos. Mas não é uma recuperação rápida, pode levar mais de um trimestre no ano seguinte, mas se você acredita em Santander para o longo prazo, faz sentido. Lembrando que o Santander foi um dos bancos brasileiros que mais cresceu nos últimos anos, um crescimento muito forte das suas receitas e também de seus lucros, mas atualmente já se tornou um gigante. Então já se tornou um large cap, não espere um crescimento absurdo do Santander para os próximos anos, deve ficar ali agora num crescimento muito páreo de Bradesco e Itaú. Mas obviamente com a recuperação dos resultados, os dividendos também irão se recuperar. Afinal de contas, há um interesse claro do Santander em pagar mais dividendos porque o seu controlador espanhol quer extrair dividendos aqui do Brasil. Portanto, sim, o Santander deve se recuperar, mas a recuperação é lenta. Mas é justamente nesses momentos em que o mercado continua perpetuando uma situação ruim, porque o mercado faz isso, perpetua os balanços ruins atuais do Santander e do Bradesco, é nesse momento que você consegue comprar mais barato. Porque quando ocorrer a efetiva recuperação e o mercado colocar essa informação no preço, ele vai perpetuar essa informação boa, de tal modo que as ações podem disparar. É isso que geralmente acontece. Por isso, o melhor momento de se posicionar é obviamente agora, caso você queira, não é recomendação. Próxima pergunta, o que você acha do Divo 11? Para quem não sabe, o Divo 11 é um ETF brasileiro que tenta replicar a performance do índice de dividendos da B3. Aqui no site da B3 você tem aqui o Divo 11 e a sua explicação. O gestor é Itaú Asset, taxa de administração 0,5%, eu acho um pouquinho alta essa taxa. Se você reparar em ETFs norte-americanos, você encontrará taxas bem menores, como por exemplo o VOO de 0,03% ao ano. Então, as taxas em ETFs aqui no Brasil ainda são elevadas relativamente aos ETFs norte-americanos. Sobre o ativo, esse fundo, negociado em bolsa por ser um ETF, busca acompanhar a variação do índice IDIV da B3. Então, esse é o objetivo. Tem uma liquidez média diária de 2,2 milhões de reais e pouco mais de 11 mil investidores no momento, sendo 431 milhões de reais de patrimônio sob gestão. Não é um ETF gigantesco, até porque o Divo 11 é pouco comentado. Lembrando que o índice de dividendos da B3, o IDIV, ele é justamente ali um índice criado pela B3, uma carteira teórica de ações que busca pegar as ações que mais pagam dividendos na bolsa. BDRs não estão incluídas aqui, então, por exemplo, uma BDR do Banco Inter não está aqui, não é porque é uma empresa brasileira que vai estar aqui, só ações mesmo. E a composição da carteira é bem ampla, você tem ali desde o WIS até Banco ABC, então essas são as empresas pagadoras de dividendos aqui dentro desse portfólio. Uma maneira de montar uma carteira de dividendos seria simplesmente buscar essas empresas aqui, mas não faz muito sentido fazer isso, já que você eventualmente pretende ter uma ampla diversificação, é melhor ir através de ETF. Mas será que o Divo 11 vale a pena? A verdade é que você buscar replicar o índice de dividendos não é uma boa estratégia na minha visão. Vai te dar um retorno ali medíocre. Porque veja, vamos pegar aqui o Divo 11 no Investidor 10, pegar uma performance de 10 anos. E vamos comparar aqui com CDI em 10 anos, pegar o IDIV, a performance precisa ser muito próxima, e usar aqui o IFIX também, que é o índice de fundos imobiliários. Na minha visão, os índices de ações precisam vencer o índice de fundos imobiliários, porque precisa haver um prêmio de risco aqui, porque o risco nas ações é superior ao risco dos fundos imobiliários. Portanto, CDI
138,79, o CDI ultrapassou. Mas é sempre bom lembrar aqui que é muito difícil conseguir em qualquer investimento de renda fixa a performance do CDI, porque você tem a tributação. Raramente você consegue pegar, por exemplo, uma LCI e uma LCA com isenção de imposto de renda que renda, então, 100% CDI. O IFIX 135, o DIVO foi melhor, apesar da taxa de administração, 140. Então, claro, pelo que nós estamos percebendo aqui, se eu for simplesmente replicar o IDIV, é melhor ir pelo DIVO 11. Mas essa performance foi de apenas 5% a mais que o IFIX e quase nada acima do CDI. Por isso, investir em ETFs e índices aqui no Brasil não é uma boa estratégia. Você terá um retorno medíocre. Mas se você não quer ter a preocupação de ficar escolhendo ativos individualmente, o DIVO 11 vai te servir. Mas saiba que você vai estar tendo um retorno ali bem medíocre. Mas se você não se importa com isso, está tudo bem. Não existe regra absoluta para todos os investidores. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se existe um índice que vale a pena ser replicado e ainda você está exposto à renda fixa, é tentar replicar aí o índice IMAB da Ambima. Porque veja, aqui a comparação com um fundo da Ibiúna, um fundo de previdência, rentabilidade do fundo 185%, CDI 138%, taxa Selic 138%, IMAB 200%. Por quê? Porque esse índice criado pela Ambima reúne títulos públicos atrelados ao IPCA. Por isso que investir em IPCA+, no longo prazo, num país marcado por inflação como o brasileiro, é uma boa opção. Mas isso na renda fixa. E uma última pergunta aqui. Fazendo aportes na renda fixa por 20, 25 anos, isso nos proporciona viver de renda igual à renda variável? Olha, obviamente que igual à renda variável, não. E já te explico por quê. Veja, a explicação para ter uma diferença de viver de renda com ações ou renda variável, e até fundos imobiliários aqui, e a renda fixa, é o fato de que os juros da renda fixa, eles não são reajustados pela inflação, com exceção do Tesouro IPCA+. Essa é a única exceção que você vai encontrar ali, que você tem o reajustamento pela inflação. E também outros títulos atrelados ao IPCA, como debêntures, no geral, mas somente nesses títulos. Agora, tem um detalhe mais importante ainda, além da inflação, que é o seguinte: as empresas crescem, elas crescem os seus lucros, boas empresas crescem os seus lucros, de tal modo que, além da reposição da inflação que acaba ocorrendo com a grande maioria das empresas que subsistem ao longo do tempo, porque elas repassam o custo da inflação nos preços dos produtos e serviços, ainda há o crescimento efetivo da empresa, dos seus lucros e das suas receitas. Esse crescimento, além da inflação, vai se reverter em maiores dividendos para você em algum momento. Por isso, no longo prazo, pensando em 20, 25 anos, obviamente que as ações elas vão lhe produzir dividendos muito superiores aos dividendos que você conseguirá extrair da renda fixa, que são chamados de juros. Os juros são fixos e só são reajustados no máximo pelo IPCA em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e debêntures ali, por exemplo, atrelados ao IPCA. Mas isso é o máximo que você vai ter, ou seja, uma limitação à renda obtida. Você não tem essa limitação com ações. Mas, obviamente, o risco também é maior porque é o risco da renda variável. Mas sim, de qualquer forma, dá para viver de renda com renda fixa. Eu mostrei aqui para vocês que a performance do IMAB em 10 anos foi de pelo menos 200%. Na prática, se eu quero aportar por 20, 25 anos, eu poderia pegar o Tesouro IPCA mais 2045 e fazer esses aportes para obter um rendimento próximo de 200% como ocorreu no passado. Lembrando que o que aconteceu no passado pode não se replicar no futuro, mas a grande tendência é que um título atrelado ao IPCA supere inclusive o CDI. Para fins de acumulação você usa Tesouro IPCA+, sem juros semestrais, e para viver de renda efetivamente, para começar a extrair a renda depois do 25º ano que você comentou, você vai para o Tesouro IPCA+, com juros semestrais para receber juros ali de forma semestral. Mas isso aqui é só para viver de renda. Para acumulação tem que ser sem juros semestrais, porque esses juros semestrais sofrerão uma tributação de 22,5%, que acaba sendo mais pesada que a tributação que você vai sofrer aqui de 15%. Mas antes, vamos aqui calcular a taxa equivalente ao ano que foi obtida com 200% em 10 anos. Como que você faz isso? Existe uma fórmula, que é a seguinte. Então veja, como que você calcula aqui? Vamos digitar primeiro taxa equivalente. E a fórmula é a seguinte. Vou colocar aqui, taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa que eu já tenho,
seria de 200%. Então eu vou colocar aqui já diretamente 200% e eu vou elevar a divisão do prazo que eu quero pelo prazo que eu tenho. Então o prazo que eu quero dividido pelo prazo que eu tenho. Vou colocar como T, mas na verdade é N. E aí eu coloco menos 1 para tirar 1 da faturação que eu coloquei aqui inicialmente. Então como que eu aplico essa fórmula na prática? Fica igual a 1 mais 200% que eu elevo a divisão entre o prazo que eu quero, que é justamente de 1 ano. Eu tenho para 10 anos, dividido pelo prazo que eu tenho, que é 10 anos, menos 1, Enter. Eu chego aqui a 11,61. Basta eu clicar aqui para mudar para percentual e aqui para jogar as casas decimais após a vírgula. 11,61%. Então essa é uma expectativa que você pode ter investindo em Tesouro IPCA. Quer ser mais conservador? Mude para 11%. Então aqui nós podemos colocar nessa planilha de aposentadoria uma taxa de 11% ao ano. Se nós colocarmos aqui dos 35 aos 60 anos, são 25 anos. Se você começar com um aporte inicial de R$10.000 e ir aportando R$1.000 por mês na renda fixa, você chegaria a uma renda utilizável de forma sustentável de R$2.000. A renda que você poderia utilizar seria de apenas R$2.000, apesar de a renda gerada ser superior a isso, porque é preciso respeitar uma taxa de retirada, já que o ganho real obtido seria de 4,72% em razão de uma inflação projetada de 6%. Agora, se aumentássemos aqui essa taxa para 12%, o que poderia acontecer? Aí você teria uma renda utilizável de R$3.000. Mas vale ressaltar o seguinte, você pode seguir pelo caminho da teoria clássica da renda, em que você poderia simplesmente extrair ao ano 4% do patrimônio acumulado. Então, se você acumulou aqui um patrimônio de quase 2 milhões, significa que você vai poder utilizar ao ano R$80.000, que dividido por 12 meses, R$6.666, durante 30 anos. Se você já chegou à idade 60, mais 30 anos, 90 anos, não há uma expectativa de vida tão grande assim. Portanto, desde que você acumule na renda fixa por 25 anos para efetivamente só viver de renda para a sua aposentadoria durando 30 anos, é cabível a utilização da renda fixa. Mas veja que tem um limite. Você já sabe o limite mais ou menos que você vai ter aqui, o quanto você vai poder utilizar. Sendo que com a renda variável, você não tem esse limite, você pode também tentar rentabilizar a carteira através de opções, você tem outras alternativas além do dividendo também. Além da valorização, que só vai ocorrer com títulos públicos em razão da marcação a mercado, mas aí você precisa acertar os ciclos de juros. E aí o investimento não se torna tão passivo assim. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro e tem aulas exclusivas. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a pergunta que você gostaria de ter respondida num próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!